Olá, lindezas! Eu sou Tati Lobo e hoje vamos retomar um tema que foi muito falado nesse canal durante um tempo, que é o minimalismo. E eu vou explicar pra vocês o porquê que eu parei de falar sobre esse tema aqui no canal e por que eu resolvi voltar. O minimalismo pra mim, ele se resume em 8 pilares. Então, como eu aplico o minimalismo na minha vida? Através do autoconhecimento, sustentabilidade, autocuidado, finanças consciente, consumo consciente, relacionamento de qualidade, valorizar experiências e organização e simplificação intencional. Mesmo eu tendo parado de falar sobre isso na internet, eu continuei aplicando o minimalismo e falando de outros temas que tinham a ver com o minimalismo. Eu foquei muito na beleza natural, nos cosméticos naturais, visando 2 pilares do minimalismo, né, que é a sustentabilidade e o autocuidado. Então eu visei muito esses 2 pilares, só que eu senti falta de falar sobre os outros pilares também. E eu tenho 5 principais motivos que me fizeram me afastar do meu objetivo de propagar o minimalismo, de ajudar as pessoas. E eu vou citar esses 5 motivos porque eu acho que pode ser uma forma até mesmo de usar esse vídeo que tem o tema minimalismo para falar sobre as lições aprendidas, mas eu posso trazer aqui as coisas que me bloquearam de certa forma, né? 5 coisas negativas que você pode estar passando aí. E eu trazendo esse exemplo pode te trazer uma luz, né, de alguma forma. O primeiro motivo foram as críticas, então balançou minha autoconfiança, minha segurança de estar falando sobre esse assunto. Até eu entender que as críticas não têm a ver comigo, e sim com quem está criticando. Então tem a ver com as crenças dessa pessoa, com o que ela acredita, com a forma como ela enxerga o mundo. E ela vai expressar isso da forma como ela achar mais conveniente, da forma como ela achar correto. Mas já acaba afetando outra pessoa, né, que tá recebendo a crítica. Porém, eu não tenho o que fazer em relação a essas pessoas. Eu vou seguir meu propósito, que é falar sobre o que eu acredito, independente se tem alguém discordando ou não. Mas aprendi, de uma certa forma aprendi. O segundo motivo é não me sentir capaz. Junto com esse motivo de não me sentir capaz, eu coloco também o perfeccionismo ali logo em terceiro, porque eu achava que a minha vida não estava pronta o suficiente para eu ensinar de alguma forma, porque ainda tinha muito que evoluir. Mas todo o processo, quando a gente compartilha o processo, é válido, porque a gente está compartilhando as dificuldades, os ensinamentos que a gente aprende, vai aprendendo, né, a evolução. É muito positivo compartilhar, mesmo que a gente não esteja pronto o suficiente, porque pronto o suficiente nunca estaremos. Então, né, é uma forma da gente se desapegar um pouco aí do perfeccionismo. E o quarto motivo seriam as crenças limitantes, porque eu achava que o termo minimalismo, minimalista, iria afastar as pessoas do meu canal, pelo fato das pessoas terem preconceito com essa filosofia de vida, por achar que a pessoa é muito extremista, por achar que quem é minimalista fica propagando tem que viver no meio do mato, tem que viver com uma roupa só. Então eu achei que se eu fosse mais branda na minha forma de me comunicar, não falar sobre uma coisa muito polêmica, eu iria atrair mais pessoas, eu iria ser mais amiguinha das pessoas. Só que quando a gente se posiciona em relação a algo que a gente acredita, vai acontecer de umas pessoas se atraírem e outras se afastarem. Não tem como agradar todo mundo, e isso também aprendi. O último motivo é a comparação com as outras pessoas que falavam sobre minimalismo. E aí eu olhava para aquelas pessoas e falava, nossa, tenho muito que aprender. Não tem como eu fazer vídeo, não tem como eu competir com essas pessoas. Mas é aí que tá, a gente não precisa competir, cada um tem a sua história, cada um tem a sua vivência, cada um tem os seus desafios, cada um tem uma forma de explicar, uma forma de se comunicar. Cada pessoa é única e não vai ter ninguém igual a mim, ninguém igual a você. Então, não existe competição. Mesmo que você fale
numa mesma plataforma, usando o mesmo formato de comunicação, né, que é o videozinho aqui que a gente coloca no YouTube. Cada um vai ter a sua forma de se comunicar, de se expressar, e as pessoas vão, tipo, me identifica com essa pessoa aqui, com a forma como ela fala. Então vai ter espaço para todo mundo, e eu entendi isso também. O que me fez retomar? Eu entender todos esses pontos que me fizeram me afastar do que eu estava fazendo e entender que o minimalismo é uma ferramenta incrível de transformação e que eu seria egoísta se eu não usasse as minhas redes, as plataformas que eu tenho aqui como forma de comunicação. Eu seria egoísta por não compartilhar isso com vocês, não ajudar outras pessoas também. E me sentir mais madura, mais confiante, mais segura para vir aqui e voltar a falar sobre esse assunto que me ajudou tanto no meu processo de me transformar, preencher meus vazios emocionais, de me trazer uma vida mais leve, para eu lidar melhor com a minha ansiedade, que eu tenho, né? A ansiedade tem momentos muito ansiosos, muitas crises, e eu me sinto tão bem falando sobre esse assunto. Quero contribuir de alguma forma, quero propagar o minimalismo de alguma forma. É importante eu levantar minha bandeira, o meu posicionamento, que eu acredito nisso, e eu acho que é dessa forma que a gente vai conquistar os nossos objetivos, que é ter uma vida mais plena, mais serena, mais realizada, né? Focando no essencial, focando nas nossas prioridades, vivendo as nossas experiências e não só viver para comprar coisas. Enfim, eu vou fazer vários vídeos aqui falando sobre vários pontos do minimalismo, mas hoje vamos focar em 5 lições que eu aprendi com o minimalismo, tá bom? A primeira lição foi o autoconhecimento. O autoconhecimento é a base de qualquer transformação. Então, se você quer transformar a sua vida, comece pelo autoconhecimento. Porque primeiro você precisa conhecer você como pessoa, como indivíduo. Não dá pra gente ficar se comparando com outras pessoas, não dá pra gente levar a nossa vida conforme o que falam pra gente, o que enfiam na nossa cabeça que a gente deve ser, o que a gente deve gostar, o que a gente deve consumir. Não dá pra viver igual quando a gente é criança, que a gente não se conhece muito bem. E aí o pai e a mãe falam, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Não, não faça isso, porque isso e aquilo. Aí você é guiada. Você é guiada porque você não tem ainda discernimento das coisas. Você ainda não tem a tua personalidade totalmente formada. Você não se entende como um indivíduo, como um ser humano, né? Você ainda está aprendendo a se autoconhecendo, né? Como um ser. Mas tem muita gente que vive ainda isso na vida adulta, que não sabe os seus gostos, não sabe os seus interesses, não sabem... Eu até anotei aqui, gente, pra eu não me perder, tá? Então, não sabe reconhecer os seus sentimentos, suas emoções, não sabe lidar, não sabe gerenciar essas emoções. Eu, por exemplo, não sabia lidar muito bem com a minha ansiedade, e eu me autoconhecer foi extremamente importante para saber o que gerava gatilhos que me faziam ficar ansiosas ou ter crise de ansiedade, né? E aprender a gerenciar isso, me respeitar os meus limites, do que eu gosto, do que eu quero, quais são as pessoas que eu quero estar convivendo e não só por conveniência. Enfim, o autoconhecimento é a base de tudo. A segunda lição seria o desapego. Quando eu conheci o minimalismo, a primeira coisa que o minimalismo me foi útil, e foi o que me encantou no minimalismo naquele momento, foi eu entender que a gente poderia desapegar dos objetos, porque eu era muito apegada a bens materiais, né? Não somente o que eu tinha, mas aquela coisa do apego de que eu preciso ter aquela coisa, eu preciso ter aquela maquiagem, eu preciso ter aquela roupa, eu preciso ter aquele sapato, eu preciso ter aquele iPhone do lançamento para eu estar pertencente a uma sociedade. Eu trabalhar esse meu lado
de que eu não precisava correr atrás desse consumo desenfreado foi muito importante para mim, porque eu pude focar em outras coisas que me fazem feliz. A terceira lição foi valorizar pequenas experiências. Por que que eu digo isso? Me conectar mais com a natureza. Eu entendi que a natureza ela me recarrega as minhas energias. Quando eu me sinto mal, eu vou dar uma volta aqui no parque que tem aqui perto, ir num lago para ver os patinhos, umas coisas assim. Então, valorizar essas pequenas experiências. Agora que estamos no verão aqui na Europa, eu vou à praia quase sempre, dou uma caminhada, pego um pouquinho de sol e como eu me sinto bem. Como eu me sinto bem. Não sinto necessidade de ficar indo dando volta em shopping, em comprar coisas, porque eu consegui entender quais são as coisas que me fazem bem e tem a ver com experiências e tem a ver com a natureza. Dentro ainda dessa terceira lição seria viver o presente, dar mais atenção ao momento presente, ao aqui e o agora. Tem um livro que se chama O Poder do Agora, que eu recomendo super. Foi um dos livros assim mais transformadores, junto com outros também. Mas assim, eu li esse livro em 2018, eu tinha conhecido o minimalismo em 2017, mas em 2018 eu tinha me mudado aqui para Espanha e eu estava lendo nesse processo de mudança, né, de país e tal. Então, todas as minhas ansiedades que estavam afloradas ali pelo fato da mudança, pelo fato de ter deixado a minha casa, a minha família, eu consegui lidar melhor quando eu li esse livro, para entender que a ansiedade é um excesso de preocupação com uma coisa que nem aconteceu. Foi muito importante e foi uma das coisas que eu aprendi também, que é um dos conceitos do minimalismo, que é você dar valor ao momento presente, às experiências. E como eu poderia dar valor às pequenas experiências, aos pequenos detalhes, se eu tivesse com a minha mente longe, estivesse viajando, pensando nos problemas, nas coisas que eu tenho que resolver. Como eu iria entender o que eu gosto, o que me faz bem? Então, é uma coisa que a gente deve se atentar. Porque muita gente nem sabe o porquê que faz o que faz, porque vive no automático. Então, o minimalismo prega você viver com consciência. Você está consciente do que você está fazendo. E não viver no piloto automático, que muita gente vive vida assim, ela só sobrevive. Então, a gente se questionar, a gente tentar entender o que é bom, o que não é pra gente, né? Porque cada pessoa vai ter os seus conceitos, a sua forma de viver a vida. Mas a gente só vai estar ciente disso se estivermos prestando atenção, com atenção no que está acontecendo à nossa volta. Porque hoje em dia é o que mais se vê, gente conectada no celular, andando por aí, sem nem mesmo... Esses dias eu estava vendo um vídeo de uma mulher que estava na escada rolante, a escada rolante não estava funcionando, ela estava com o celular, assim, no celular, e ela pisou no primeiro degrau da escada rolante e ficou lá. Ela não percebeu que a escada rolante não estava funcionando e ela ficou parada no mesmo lugar, com o celular assim. E todo mundo passando por ela, subindo a escada rolante manualmente, né? Andando com os pés. E pra você ver o nível de falta de atenção. Tem gente, isso é só um exemplo, mas tem gente muito pior e infelizmente, né? Então a quarta lição seria a organização. Nossa, como eu amo falar de organização. Organizar os meus pensamentos, organizar a minha casa, organizar a minha vida. Foi algo libertador. Eu entendi que quando a minha casa ela tá bagunçada com excesso de coisas, excesso de objetos, eu fico muito ansiosa e me tira um pouco do eixo. Por exemplo, esse quarto aqui era um depósito de brinquedos, de objetos, de coisas que a gente usava pouco, assim, usava, mas usava pouco. Transformei isso aqui no meu cantinho de trabalho, no meu escritório, que eu tanto amo estar aqui. Então, meu refúgio. E como eu poderia transformar esse cômodo no que ele é hoje se eu não tivesse organização? Então, foi importante a organização e essa consciência de que
nem tudo que a gente tem, a gente deve ter pro resto da vida. Teve a sua função e agora vai para outra pessoa que precisa mais, para abrir espaço para clareza, né? Para clareza mental, porque nós somos muito guiados ao nosso ambiente. Se o nosso ambiente está bagunçado, a nossa cabeça também estará. A quinta e última lição, claro que tem várias outras, mas essas são as principais. Clareza mental, como eu poderia descrever a clareza mental para vocês. Mas eu acredito que a clareza mental, ela tem muito a ver com o fato de estarmos mais conscientes das nossas atitudes, do nosso comportamento, do que a gente pensa, do que a gente acredita, quais são os nossos valores, como a gente se posiciona no mundo, que nos torna seres humanos únicos. Eu acho que a clareza mental, ela nos torna seres humanos mais fiéis a nós mesmos, porque a gente toma decisões mais alinhadas com os nossos valores. Para a gente saber quais são os nossos valores, o que a gente acredita, quais são as nossas crenças, né, e bandeiras, o que a gente apoia, e, enfim. Só é possível quando a gente tem essa clareza, essa consciência mental, que tem a ver ali com a parte do autoconhecimento, né? A gente deve se conhecer num profundo, que é todo um trabalho ali de autoconhecimento, que eu digo que eu tenho vivido esse autoconhecimento há uns bons anos, mas eu me aprofundei mesmo foi durante a pandemia. Nem tudo que chega pra mim eu abraço de uma vez, eu sou uma pessoa questionadora, mas por quê, né? Eu fico, mas por quê? Então tudo me questiono e tal, então essa clareza mental foi uma das coisas também que eu aprendi com o minimalismo. Então essas foram as 5 lições que eu aprendi com o minimalismo. Estou muito feliz de poder voltar a falar sobre esse assunto aqui no canal, isso me deixa assim, sabe, tipo, empolgadíssima quando eu falo sobre isso. Então eu tô feliz e muito obrigada por você me apoiar, por estar aqui até o fim desse vídeo. Não sei quantos minutos terão esse vídeo, mas eu fiz de coração e espero poder ajudá-los ainda mais daqui pra frente. Tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e até o próximo, né? Tchau, tchau!